Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um mês missionário da EPB Nacional de 2021. Este ano com o tema Eu Disse Sim. Eu quero convidar você a partir de hoje a navegar conosco nesse tema, nas 4 mensagens que vamos preparar e trazer para você ao longo desse mês missionário. E hoje a nossa primeira mensagem é: onde estão os trabalhadores da seara? Quero convidar você a meditar no texto de Lucas, no capítulo 10, versículos 1 a 3. Diz o seguinte: E depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e os mandou adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Esta é a palavra de Jesus aqui nesse texto. Nós começamos esse mês missionário perguntando exatamente onde estão os trabalhadores da seara. Muitas vezes nós pensamos que para ser um missionário nós precisamos atravessar o oceano, precisamos cruzar fronteiras, precisamos sair da nossa cidade ou do nosso estado. Não, o Senhor nos chamou a todos para sermos missionários, para sermos pregadores da palavra de Deus, para dizermos sim para o nosso chamado, que é o chamado da reconciliação de todo pecador perdido, de todo homem perdido, a Jesus Cristo, aquele que restaura a alma do ser humano perdido. Ora, queridos, é interessante a gente observar aqui que são poucas as vezes em que Jesus ele pede, ele determina que oremos por algo específico, e aqui é uma dessas vezes. O que Jesus está dizendo é: rogai, pois, ao Senhor da seara, orai, pois, ao Senhor da seara, pedindo para que ele envie os trabalhadores para a sua seara. Então, nós começamos falando no primeiro ponto que diz: o Senhor mesmo nos alerta que grande é a seara. Ele mesmo disse: grande é a seara. E o que é a seara para nós, trabalhadores do Senhor? A seara é o campo de colheita. Na verdade, a seara para nós como igreja, ela é o mundo perdido. Aqueles que precisam da salvação do Senhor, aqueles que precisam da reconciliação do Senhor. São as vidas que precisam ser evangelizadas, as almas perdidas, não é? E essas almas, elas precisam ser alcançadas. Elas não estão dentro das 4 paredes da igreja. Aliás, Jesus nos chamou como igreja para sermos chamados para fora, para os perdidos, para aqueles que necessitam realmente ter um encontro com o Senhor, não é? E o Senhor Jesus, ele já nos escolheu. A palavra de Deus diz que ele já nos designou para que fôssemos e dessemos frutos, né? João capítulo 15, versículo 16 diz: Não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Essa é uma ordem de Jesus. Ele nos chamou e ao mesmo tempo nos designou a darmos frutos para ele, né? Essa ordem já foi dada. Os 4 evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos estabelece muito claramente a ordem de Jesus. Quando ele diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas algo está errado, porque a grande maioria da igreja, a grande maioria dos crentes preferem o aconchego dos bancos, preferem as cadeiras confortáveis da igreja, preferem ficar dentro das 4 paredes, preferem ser reconhecidos pelo seu trabalho dentro da igreja, enquanto Jesus está dizendo, enquanto Jesus está nos chamando, enquanto Jesus está nos ordenando a irmos e ganharmos e pregarmos de tal forma que possamos falar desse evangelho àqueles que precisam de salvação. A segunda coisa é que nós precisamos seguir o exemplo do mestre. Nós não podemos ficar dentro da igreja simplesmente formando prosélitos.
Nós não podemos ficar enclausurados dentro das nossas quatro paredes. O próprio Jesus diz em Mateus capítulo 23 e versículo 15: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. 2 vezes mais do que vós. Ou seja, o Senhor Jesus, ele não parava. Ele tinha uma sede, ele tinha fome de fazer a vontade do Pai. Ele estava em todo lugar ceifando. Ouça o que diz a palavra de Deus acerca do ministério de Jesus em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 37, quando ele diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, ele teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Ou seja, o que esse texto está dizendo? Que o Senhor Jesus, ele estava no meio do povo, vendo a necessidade do povo. É só dessa forma que ele pode se compadecer desse povo. É só dessa maneira que ele se compadecia das almas dos perdidos. E veja bem, o Senhor Jesus, sendo o mestre, trabalhava como servo, trabalhava para que o seu trabalho pudesse trazer muitas colheitas para o reino de Deus. Então, nós precisamos, nesse tempo também, fazer discípulos que façam discípulos e não prosélitos. É isso que o Senhor quer que nós façamos, seguir o exemplo do nosso mestre Jesus. A terceira e última coisa é que a igreja precisa manter os trabalhadores no campo. Ora, queridos irmãos, os grandes servos de Deus sempre estiveram em campo no meio do povo, desde o Antigo Testamento até os discípulos de Jesus. O próprio Jesus esteve no meio do povo, né? Esteve entre a multidão, tendo os seus cargos e os seus encargos, mas eles estavam sempre focados em observar a necessidade do povo. Uma coisa que a gente observa aqui, que é muito importante a gente observar, é que Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Ele continua dizendo isso para nós. Mas veja bem, quando nós começamos a rogar, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a pedir ao Senhor que envie esses trabalhadores para a sua seara, nós vamos nos aperceber da mesma forma como Neemias se apercebeu, quando ele começou a orar em favor de Jerusalém, em favor da reconstrução dos muros de Jerusalém, em favor da reconstrução das portas de Jerusalém. Ele percebeu que ele mesmo era a resposta das suas orações. E eu quero dizer que da mesma forma como Neemias era a resposta das suas orações para o povo de Israel, para Jerusalém, nós hoje somos a resposta desta oração. Onde estão os trabalhadores? Eu e você somos os trabalhadores que Deus quer enviar para os campos nesse tempo. Ele quer fazer de você um trabalhador da sua seara. Foi para os campos que o Senhor nos chamou. Nós precisamos estar prontos a sair para os campos em qualquer tempo. Nós não podemos desobedecer ao que nos já foi ordenado. Eu quero te dizer, não existe desculpa para não estarmos na ceifa, ceifando aqueles que o Senhor preparou nesse tempo para cada um de nós. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós não podemos ficar no padrão dos homens, nem em nossa vontade, buscando as nossas áreas de conforto. O corpo de Cristo, a igreja de Jesus, tem que estar unida num só propósito: a grande colheita. E eu quero concluir aqui, dizendo a você que a verdadeira igreja de Cristo
Continua a rogar ao Senhor da seara por ceifeiros para a grande colheita. Você tem rogado por isso? Você tem orado para que o Senhor envie ceifeiros para a sua seara? Os campos estão brancos e os ceifeiros precisam ceifar. O que? Ceifar é evangelizar. Ceifar é fazer conhecido o reino de Deus. Ceifar é chamar os pecadores ao arrependimento. Ceifar é libertar os cativos, os que estão encarcerados em suas vidas opressas pelo maligno. Ceifar é curar os enfermos. Ceifar é estar resgatando vidas no mundo para o reino de Deus. Que esta palavra entre no seu coração, que essa primeira palavra ecoe durante toda essa semana e você possa estar se debruçando, e você possa estar se ajoelhando, que você possa estar buscando ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara e que eu e você sejamos tocados pela nossa própria oração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa te fazer refletir sobre isso e que você possa ser a resposta. Onde estão os trabalhadores da seara? Responda isso. Deus te abençoe. Até a próxima semana. Em nome de Jesus.